Segunda a sexta, às 7h. Jornal Realidade. Estamos tendo o prazer de receber o ministro do Trabalho e Previdência. Olha só, hein? Aqui conosco no JR, a expectativa dos ouvintes, muitas mensagens, estamos recebendo Onyx Lorenzoni. Olá, ministro, um prazer recebê-lo aqui no Jornal Realidade e já agradeço a disposição de atender o nosso pedido. Bom dia, desejar uma semana abençoada e feliz aí a todos os amigos e as amigas de Goiânia, de todo o estado de Goiás que estão sintonizados nesse momento no JR. Ministro, o senhor é um dos homens de maior confiança do presidente Bolsonaro, esteve à frente da Casa Civil e agora, durante a pandemia, está em uma das pastas mais importantes nesse momento de retomada, que é Trabalho e Previdência. Já na abertura, eu gostaria de esclarecer e trazer que, segundo os números do novo CAGED, de janeiro a novembro de 2021, no Brasil foram 3 milhões de novas vagas de emprego, né? É um número muito expressivo. E eu pergunto, o que o governo federal fez para ajudar nesse número tão expressivo? Bom, primeiro, né, acabou com a roubalheira. Eu acho que isso é o primeiro passo importante da gente poder deixar claro para a população brasileira, né? Tudo que foi possível ser feito ao longo de 2020, por exemplo, quando a pandemia se iniciou em 21, porque 2020 teve um grande fato, que foi o auxílio emergencial, que chegou a 68 milhões de brasileiros, que eu tive a responsabilidade de conduzir na minha passagem de 1 ano pelo Ministério da Cidadania. Foi a minha equipe que organizou, escolheu um aplicativo de celular que permitiu de forma inédita fazer o maior programa social da história de toda a América Latina. E em 2021 nós fizemos um outro programa muito importante, que é o da vacinação. Aí foi lá no Ministério da Saúde, programa que começou coordenado pelo ministro Pazuello e deu sequência com o ministro Queiroga. Por que eu digo que essas duas coisas são muito relevantes? Porque quando a pandemia se iniciou no Brasil, nós tínhamos 22 mil UTIs. Hoje são 42 mil. Isso só para que a gente tenha uma ideia do trabalho gigante que foi feito. Na questão do auxílio emergencial, 68 milhões de pessoas, quase 300 bilhões de reais para essa população toda. Por outro lado, o Brasil iniciou do zero absoluto em janeiro do ano passado e nós chegamos já ali pelo mês de outubro desse ano, então pouco mais de 9 meses, o Brasil já era o terceiro país que mais vacinava no mundo, batemos inclusive os Estados Unidos em qualquer índice de vacinação que se possa comparar. Então, isso são dois feitos muito importantes que têm uma origem na forma como o governo foi estruturado. O governo do presidente Bolsonaro é um governo que serve as pessoas, serve o Brasil, não se serve do Brasil. Por isso que eu comecei te respondendo que isso tudo só foi possível porque acabou com a roubalheira. O dinheiro público é para a população, não é para cofre de partido, não é para cofre de sindicato, não é para o bolso de nenhum ministro ou de apaniguados, como eram no governo dos petistas. O objetivo assim, é simples assim. O governo do presidente Bolsonaro veio para construir uma nova visão de atuação do Estado brasileiro, do governo brasileiro, em direção à população, que é de servir a ela, fazer com que a vida possa ser melhor. Essa é a grande diferença. Estamos recebendo aqui no JR o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Você tem pergunta? Pode mandar para cá, 9999-7205. Qual foi o setor da economia que mais ajudou nessa retomada, nesse número expressivo de novos empregos? Bom, é claro que o setor de serviços, nos últimos 2 meses, né, no CAGED de novembro, no CAGED de outubro, eles tiveram um destaque extraordinário, né? A retomada do turismo interno, a retomada das atividades, né, de bares, restaurantes, hotéis, né? Nós temos, graças a Deus, os brasileiros, né, fazendo, principalmente de outubro para cá, um volume grande, né, de crescimento do turismo interno. A retomada de vários setores, né, o comércio também voltando
a pleno. Então, foram os setores que o serviço e o comércio foram os que puxaram a média brasileira, né, para cima. E nós temos um número extraordinário, 3 milhões de empregos em apenas um ano. Isso não aconteceu nos últimos 20 anos no Brasil. E aconteceu no meio de uma pandemia, graças ao governo do presidente Bolsonaro, que o ano passado fez o BEM, benefício emergencial, que manteve 11 milhões de empregos de carteira assinada. O Brasil fez o PRONAMP, que é um programa gigantesco de financiamento para milhões e milhões de micro e pequenas empresas brasileiras. Depois, nós tivemos juntos o auxílio emergencial e linhas de crédito, né, para permitir que as médias e as grandes empresas pudessem manter sua atividade. Mas isso tudo está somado a todo um processo que se iniciou desde que o presidente assumiu, de simplificação, de desburocratização, de revogação, né? Lembrar os famosos revogados, foram mais de 5 mil decretos, portarias, atos normativos que foram revogados nos últimos anos, exatamente para simplificar o ambiente de negócio e facilitar o ambiente de negócio do Brasil. O Brasil deve, no ranking do Doing Business, né, que é uma medição do Banco Mundial, o Brasil deve sair da posição 120 para mais ou menos uma posição 80, quer dizer, escalou em pouco mais de 2 anos 40 degraus, ou seja, nós subimos e muito no ranking de facilitação e simplificação da vida das pessoas. O governo digitalizado, quando nós chegamos nos 150 serviços digitais, hoje são mais de 1.500. O aplicativo Meu INSS, por exemplo, que hoje eu tenho a responsabilidade de coordenar, tem mais de 400 milhões de acessos, é o campeão em toda a América, somando inclusive os americanos. Então, só para que nós possamos ter uma ideia, a prova de vida hoje, né, do aposentado, né, ela é feita já desde final de 2020 para um aplicativo de celular. Exatamente como nós estamos usando. Nós estamos usando um aplicativo para poder conversar com os nossos ouvintes da Vinha. Então, por um aplicativo de celular, o aposentado de casa, né, faz a sua prova de vida sem ter necessidade nem de sair de casa. Então, nós temos grandes avanços, né? A própria revisão de normas regulamentadoras, a revisão que nós fizemos recentemente, apresentamos no mês de outubro, mais de 1.000 normas infralegais foram reduzidas a 15, de 1.000 para 15. Ou seja, tudo isso faz com que o emprego apareça, estimula o empreendedor, e a lei de liberdade econômica, que é a lei áurea, né, de todos aqueles que trabalham e produzem no Brasil. Ministro, em novembro do ano passado, o Ministério do Trabalho e Previdência editou uma portaria que proíbe os empregadores de demitir por justa causa funcionários que não estão vacinados contra a Covid-19. O STF acabou suspendendo parte dela. De forma assim resumida, o que ficou valendo? Olha, o mais importante dessa portaria é o seguinte, primeiro ela só reafirmou, né, o que a lei já determinava, né? Porque a lei brasileira, ela não, em nenhum capítulo dela, ela fala que o fato de uma pessoa não ter tomado uma vacina é razão para sua demissão, tá? Então, o que estava se construindo naquele momento foi que eu levei para o ministro Barroso, que eu tive uma audiência com ele para discutir essa questão, junto com o ministro Bruno Bianco, da AGU, é de que o que estava se consolidando é de que o fato de uma pessoa não ter passaporte vacinal autorizava ela a ser demitida sem pagar as parcelas de indenizatórias, tá? E isso não é possível. O empregador, pela legislação brasileira, ele pode sim dispensar um trabalhador a qualquer tempo, desde que ele pague a multa de 40% sobre o FGTS, uma série de outras questões, né? Ou seja, o que estava querendo se fazer no Brasil é que a não vacinação de uma pessoa era razão para demissão sem nenhuma indenização. Bom, isso o próprio ministro reconheceu que não é possível fazer. 2, ele lembra que a demissão é a última ratio, ou seja, é a última decisão possível. Terceiro, ele também reconheceu que existe uma parcela da sociedade que, por problemas médicos, ela não pode tomar vacina. Algumas dessas vacinas que estão aí,
elas são vacinas de RNA alterado. Então, o que acontece? Pessoas que têm comorbidades e que têm, ou por questão familiar, ou por questão orgânica, uma predisposição à formação de trombos, essas pessoas é desaconselhado o uso dessas vacinas. Então, ele reconheceu na decisão dele que um médico dando um atestado, essa pessoa está dispensada. E quarto, existem elementos como o PCR, que são testes muito mais garantidores de uma rigidez da pessoa do que a vacina. Talvez, se houvesse um novo julgamento agora, o episódio que aconteceu nos navios de cruzeiro, ele demonstra claramente o que a gente dizia à época. Ou seja, a vacinação não é garantia de nada, porque tem navios aí que tinham 3, 4 mil pessoas ocupando, as pessoas entraram, todas elas com passaporte vacinal, e para sair, e algumas estão até hoje lá no navio fazendo quarentena. 300, 400, 500, 600 pessoas com Covid em 2 ou 3 mil, quer dizer, 15, 20% das pessoas pegaram Covid. Então, se a gente quer ter um ambiente rígido ou tentar fazer com que aquele ambiente não seja um transmissor da doença, talvez o teste de PCR seja muito mais eficiente, porque não se encontra pessoas negativadas no PCR e que dali 2 ou 3 dias passaram a doença. Naquele período de validade, que é de até 3 dias do PCR, a pessoa não transfere a doença. Então, nós provamos ao Supremo Tribunal Federal que, assim como nós, os europeus tinham encontrado um caminho que respeitava, né, o livre-arbítrio das pessoas, mas aí, claro, se não quer fazer vacina, se obriga a fazer teste de PCR a cada 3 dias. JR entrevistando o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Ministro, nós temos aqui o comentarista do Jornal Realidade, advogado Giuliano Mioto, que tem uma pergunta a fazer. Ministro, bom dia. Em contato com o pessoal do setor produtivo, eu sempre tenho escutado que existem muitas vagas de emprego, mas que não são preenchidas por falta de qualificação. Existe alguma intenção, algum programa, alguma coisa que vocês estejam desenvolvendo nesse sentido? Porque me parece que muitas das pessoas ou nem tomam conhecimento da vaga ou não tem qualificação suficiente e tem vagas em aberto. A gente tem aqui o pessoal da Dial, por exemplo, que é da indústria. Eles falam em quase 2.000 vagas em aberto e que não tem pessoas aí qualificadas. O que vocês estão planejando nesse sentido aí? Bom, primeiro, a tua afirmação é muito correta, né? Segundo, se por um lado a gente está muito feliz, né, com esses mais de 3 milhões de vagas criadas entre janeiro e dezembro desse ano, nós vamos ter o CAGED agora no final do mês, né? Nós ainda não temos o número do mês de dezembro, mas seguramente o número de 3 milhões será ultrapassado no ano de 2021, que é um êxito. Nós convivemos com 2 problemas. O primeiro deles, né, nós temos uma informalidade tão grande, né, ou até maior, perdão, do que o número de trabalhadores formais no Brasil. E mesmo que o Brasil nos últimos anos tenha, dentro da América Latina, do México para baixo, sendo o país que mais reduziu o grau de informalidade, mas nós temos aí mais de 40 milhões de brasileiros na informalidade. E o outro problema é esse da qualificação. Tu está corretíssimo na tua afirmação. Esse é um drama hoje do mundo do emprego no Brasil. Tanto é que nós estamos trabalhando para buscar uma rampa de acesso da informalidade para a formalidade, porque na informalidade nós temos hoje, por exemplo, 7.800.000 neirês. São jovens, né, entre 18 a 24 anos, que nem trabalham nem estudam. E eles vivem um drama, né? Primeiro, se ninguém abrir a porta para eles, não der uma oportunidade, como é que eles cumprem um período mínimo para que alguém possa atestar que eles são cumpridores dos deveres, que eles são diligentes, que eles são bons trabalhadores? Não tem como ter isso. E o outro problema é no momento em que eles nem trabalham, nem estão estudando, eles também não apresentam uma qualificação mínima para empregos de melhor qualidade. Então, nós estamos fazendo essa rampa
acho que a gente deve anunciar antes do final do mês, então nós já vamos deixar combinado aqui. Assim que sair o programa, eu venho para explicar ele em detalhes, mas a ideia é conjugar oportunidades com qualificação. Então, seria ou através do Sistema S, através do SEBRAE, então SESI, SENAI, SESC, SENAR, né? Ou então através da própria administração pública, de uma prefeitura, de uma universidade local, mas nós temos sim que fazer um grande programa de qualificação e treinamento para que as pessoas possam acessar empregos de melhor qualidade. Tu está correto nisso, é uma preocupação do governo e nós muito brevemente já vamos poder sinalizar com o programa que vai responder a essa demanda. Ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, conosco no JR. Muitas perguntas chegando via WhatsApp através do 9999-7225. Pessoas questionando, perguntando sobre benefícios, e na esteira disso, nós temos aqui o José Luiz, é um desses ouvintes preocupados. Recentemente o senhor anunciou a antecipação do pagamento do abono salarial para os meses de fevereiro e março. Quem tem prioridade para receber o benefício, ministro? Bom, aí nós vamos ter que explicar um pouquinho, que é para todo mundo entender. Quem é que tem direito ao bônus salarial, né? Todos aqueles que estão inscritos no PIS, né? Ou no PASEP, o PIS pela Caixa Federal, o PASEP pelo Banco do Brasil, né? E que no ano base de 2020, atenção, ano base de 2020, estiveram com carteira assinada por um ano, recebe o salário mínimo integral. Por meio ano, meio salário mínimo. Por 2 meses, por exemplo, recebe 2/12. A partir do dia 1º de fevereiro, a pessoa pode entrar no site do Ministério do Trabalho, pode entrar nas redes sociais da Caixa Federal, no Caixa Tem, pode entrar nas redes digitais do Banco do Brasil e ela vai encontrar ali o seu nome e o valor que ela vai ter o direito a receber. O calendário de recebimento já está publicado nessas redes aqui que eu falei. Ministério, Caixa e Banco do Brasil. Começa dia 8 de fevereiro para os nascidos em janeiro na Caixa Federal. E começa no dia 15 de fevereiro para os que têm o último número de inscrição do último número de inscrição do PASEP, desculpe, o número 0 e o número 1. Começam no dia 15 de fevereiro a receber no Banco do Brasil. São em torno de 22 milhões de pessoas na Caixa e 1 milhão no Banco do Brasil, perfazendo 23 milhões de brasileiros que terão direito ao abono esse ano. Ministro, por causa da Espanha, o assunto reforma trabalhista ficou em alta, está em alta ainda no nosso país, e principalmente com declarações de membros do Partido dos Trabalhadores. Como é que o senhor está enxergando, analisando tudo isso? O que o senhor pode esclarecer, a sua visão para os ouvintes aqui do Jornal Realidade? Eles estão dizendo que podem revogar a reforma trabalhista, é isso? Bom, qual é o grande problema? O grande problema é o imposto sindical, né? A reforma feita no governo Temer acabou com o imposto sindical obrigatório. Quer dizer, acabou com a mamata. O Lula, por exemplo, primeiro nunca estudou, não estuda. E o Lula sempre viveu do trabalho dos outros, do suor dos outros, né? Como sindicalista, né? Os outros trabalhavam e pagavam imposto e ele vivia do imposto das pessoas. Era simples assim. E, bom, nós vimos aí o quanto, nos últimos anos, o movimento sindical se acalmou no Brasil, ou seja, silenciou, né? Então, qual é o problema? Eles precisam de claque, porque o presidente Lula não consegue sair à rua, ele não pode ir no shopping, ele não pode andar numa calçada, ele não pode, ele vai ser vaiado, ele não consegue andar na rua, porque todo mundo sabe o que ele fez, todo mundo sabe o que ele roubou do Brasil. O que eles fizeram do Brasil, todo mundo sabe. Então, o que acontece? Eles estão desesperados porque toda a origem da estrutura do PT foi no movimento sindical, que era financiado com muito dinheiro dos outros, dos trabalhadores. Então, os que não trabalhavam se organizaram, se estruturaram, chegaram ao poder e depois roubaram o poder, né? Com base naqueles que derramavam o suor do seu rosto. Esse é o grande problema deles. Agora, os líderes do PT precisam estudar, porque a reforma aplicada na União Europeia é completamente diferente, e a Espanha foi o exemplo mais recente,
ela é completamente diferente daquilo que foi feito no Brasil. No Brasil, todos os direitos estão preservados, a carteira está assinada, as férias estão regulamentadas, a demissão imotivada também está regulamentada e protegida, ou seja, o 13º, todas as vantagens do trabalhador brasileiro ou as garantias que a CLT traz ao trabalhador brasileiro estão presentes em todos os sistemas utilizados no Brasil. É completamente diferente do que foi na Espanha. Então é um absurdo comparar uma coisa com a outra. Isso é típico da esquerda, né? Escreve uma frase, inventa uma história, faz um título e a partir daí vale o título, ou vale a versão, não vale a verdade. É diferente, né? Quando o presidente Jair Bolsonaro escolheu o João 832, ele escolheu falar e viver na verdade. Aliás, essa escolha que todo cristão tem que fazer, né? Então, o João 832 serve muito bem para esse episódio dessa conversa fiada do Lula e do seu bando petista, porque o que eles querem, na verdade, é continuar metendo a mão no bolso e na bolsa do trabalhador e da trabalhadora brasileira, tomando imposto sindical para fazer política, para tentar pagar a sua claque para que alguém o aplauda. Eu digo sempre, pega o Lula e pega o Bolsonaro, bota no meio da rodoviária de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Salvador, de Goiânia, e vamos ver para que lado o povo vai. É só fazer. Essa é a verdadeira pesquisa, o resto é conversa fiada. Ministro, o senhor fez menção aí da palavra, fiquei impressionado hoje, antes das 7 da manhã, o senhor já estava em uma live e eu vi que o senhor tem um grande domínio para ministrar a palavra, ao vivo ali no Instagram, fiquei impressionado. O senhor conhece bastante de Bíblia. Bom, a minha esposa e eu, né, nós já há mais de 2 anos, né, que nós fazemos esse devocional, né, a minha esposa fez uma conversão há mais tempo, a minha conversão é de aproximadamente 5 anos atrás, né, e, bom, a Bíblia diz, né, que a gente tem que ser sal da terra e luz do mundo, né, e para isso a gente tem que levar a palavra de Deus o mais longe possível, e é o que a gente tenta fazer. A gente faz normalmente no Instagram da minha esposa, da Denise, eventualmente a gente abre o meu, porque o meu sempre tem as questões políticas que permeiam a participação das pessoas, mas graças a Deus a gente tem tido uma receptividade muito boa e cada vez a gente consegue atingir mais e mais pessoas. Isso nos deixa, por um lado, muito felizes, e a gente faz isso, na verdade, para honra e glória do Deus que nós amamos. 8h30, entrevista com o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Uma última pergunta, estamos em 2022, ano de eleições. Qual será o caminho do ministro Onyx Lorenzoni? Bom, eu tenho um sonho que eu carrego comigo há muitos anos, né, e que só não foi vivenciado em 2018, porque eu estava no projeto da eleição do presidente Jair Bolsonaro. Naquele momento nós éramos muito poucos, né? E aí, a pedido do hoje presidente, eu concorri de novo a deputado federal, né? E não disputei o governo do estado do Rio Grande do Sul. Mas agora, que claro que está tudo muito mais estruturado, né? Eu tenho o ok dele, né? O sinal verde dele para poder disputar o governo do estado do Rio Grande do Sul. O meu estado foi o único estado da federação que votou contra a fusão do Democratas, né, que é o velho e bom PFL, né, da onde eu estou há 25 anos, fez com o PSL, deve ser homologado agora no mês de novembro pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Rio Grande do Sul foi o único estado da federação que votou contra. Nós achamos que todos nós, todo o nosso time, toda a nossa família, né, do PFL do Rio Grande do Sul, achava que era um equívoco, e continua achando que é um erro, acabar com o partido que tem uma história tão grande, tão bonita, tão importante de princípios e valores, e por essa razão nos posicionamos contrariamente. Quando o presidente tomou a decisão de ir para o Partido Liberal, para mim foi uma excelente notícia, uma bênção, né? Porque eu só tive 2 partidos na vida. Durante 10 anos, de 1987 até 1997, eu fiquei no PL. Meu primeiro mandato, eu tenho 7 de deputados, eu conquistei pelo PL, e depois eu conquistei mais 6 mandatos, né, pelo PFL, hoje Democratas. Então, no dia 22 de março desse ano, eu volto para casa, vamos dizer assim, volto para o partido onde eu comecei.
ao lado do meu presidente, e aí vai ser o lançamento da pré-candidatura ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. E claro, aí vai começar todo um processo, né, de conversas, de alianças, né, porque um projeto de uma candidatura ao governo do Estado não é um projeto de uma pessoa, né, ele tem que carregar, né, uma proposta de transformação, e eu oro muito a Deus para que eu seja abençoado nessa construção e que a gente possa ter êxito nisso ao longo de 22. Ministro, nós agradecemos a sua participação, a sua disposição em estar conosco aqui no Jornal Realidade. Desejamos aí boa sorte nesse ano de 2022 e leve o abraço de todos nós aqui da Vinha FM ao presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado, desejo a todos vocês que tenham um ano abençoado e feliz, que seja um ano de grandes vitórias e que todos nós estejamos sob a proteção do Deus que é tão bondoso e misericordioso. Um grande abraço a todos vocês, até uma próxima oportunidade. Até mais, ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, falando conosco aqui no JR. Segunda a sexta, às 7 da manhã. Jornal Realidade.